Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do terceiro ano de Sociologia. Vamos continuar exatamente da onde a gente parou na aula passada, tá? A gente parou na aula 200 na página 284, tá? E a gente vai para a página 285. Lembrando que esse capítulo que a gente está estudando se chama Violência e Desigualdades Sociais. Na aula passada, a gente viu sobre violência, né? A gente já vinha estudando há um bom tempo sobre violência, as causas, né, os motivos da violência aqui no Brasil. E a partir dessa parte aqui do capítulo, a gente vai estudar a chamada desigualdade social. Lembrando que desigualdade social é aquilo que faz com que algumas pessoas, que são poucas, né, no Brasil, concentrem o dinheiro, concentrem a renda, são as pessoas mais ricas, enquanto que a maioria da população é pobre, tá? E a gente precisa entender o que gera essas desigualdades, tá? Então a gente vai analisar aqui, o autor ele vai colocar muitos dados, então a gente vai ter que ler aqui muitos dados teóricos sobre isso, muitos números, tá? Mas ajudam a gente a entender qual é essa estrutura que faz com que essa desigualdade ela se perpetue, ela continue se perpetuando por muito tempo, tá? Então, vamos continuar aqui, galera. Certo? Então, vamos continuar aqui, vamos começar aqui, certo? Antes de apresentar alguns dados e discutir as características do fenômeno da violência no Brasil, devemos analisar uma das principais questões do novo milênio nos países dependentes como o nosso, a questão da desigualdade social. O capitalismo, como vimos, é essencialmente excludente, como demonstrado por Karl Marx no século XIX. Assim, a desigualdade e a exclusão social não são fenômenos novos, pelo contrário, eles são inerentes ao processo de concentração de capital. Então, o autor ele vai te colocar aqui que desigualdade social dentro do capitalismo, ela é algo inerente a esse sistema, ou seja, quer dizer que sempre vai existir. Para o capitalismo funcionar, precisa que exista o rico e exista o pobre. O capitalismo ele é um sistema em que ele não consegue aceitar que exista igualdade de renda. Por exemplo, o socialismo, né, o comunismo, ele vai te pregar que deve haver entre a população uma maior igualdade de renda. O capitalismo não. Isso aqui é algo inerente a ele, tá? E ele vai tirar essas conclusões aqui da onde? Do cara que fez um estudo sobre o capitalismo no século XIX, que é o Karl Marx, que é considerado um dos pais da sociologia moderna, tá? Ele, juntamente com o Durkheim e o Weber, são a tríade da sociologia moderna, e o Marx ele vai te dizer exatamente isso, que essa diferenciação social, né, de renda, ela é inerente ao capitalismo. Aí ele continua: ora, se não são novidades na história do capitalismo, por que então se fala tanto hoje em exclusão social? A novidade é motivada pelo fato, como afirma Virginia Fontes, de que a nova forma de organização da produção capitalista produz seres descartáveis em todas as áreas da vida social. Trabalhadores que não encontram mais empregos em suas profissões devido à automação e à robotização. São trabalhadores com pouca qualificação profissional, condenados para sempre à informalidade. São mulheres discriminadas, jovens impossibilitados de ter educação básica e um primeiro emprego. Um primeiro emprego. Sem terras que não têm direito de plantar, em terras improdutivas e etc. Então aqui ele coloca, aqui já está pegando dados de outra autora, que coloca que a novidade, né, ou seja, o que está acontecendo nos últimos anos no Brasil e no mundo, é que a gente vai ter um processo em que o trabalhador está se tornando cada vez mais descartável. E esse processo ele se dá de diversas maneiras. Uma que ela coloca aqui é através da chamada automação da produção, ou seja, colocar máquinas para fazer o serviço que antes era feito por trabalhadores. Então isso aqui é uma das coisas de que o trabalhador ele acaba se tornando descartável. Ou seja, numa indústria alguns anos atrás, você precisava de 100, 200 funcionários para fazer uma indústria funcionar. Hoje, com robôs, com automação, você vai precisar de 5, 6 funcionários apenas para operar as máquinas. O problema é que para operar essas máquinas, esses trabalhadores precisam de qualificação. E não são todos os trabalhadores que têm qualificação ou que buscam essa qualificação ou
principalmente que tenha acesso a essa qualificação. Então isso vai gerar ainda mais que esse trabalhador ele saia do mercado de trabalho, ou seja, do mercado formal, e ele vá para o mercado informal. O que é o mercado informal? É quando o cara decide abrir um pequeno comérciozinho para ele, tá? E aí em casos menor ainda, quando o cara não tem condição para isso, ele vai se transformar em um vendedor ambulante, alguma coisa do tipo, tá? Então, ou seja, ele não está mais no mercado formal, quer dizer que ele não trabalha mais recebendo por carteira assinada. Aí, continuando aqui, ó. Karl Marx assinala que a transformação de parte da classe trabalhadora em supérflua, ou seja, que não é mais tão necessária, é parte inerente do processo, continuando aqui, de produção do capital, ou seja, do capitalismo. Esses trabalhadores se transformam em definitivamente excluídos, com o destino traçado diretamente para a morte física. Cabe aqui a pergunta aos que ainda defendem a eficácia de políticas neoliberais. Poderíamos falar em alguma exclusão ainda maior do que esta? Continuando. Marx complementa a ideia anterior ao afirmar que a máquina não é apenas o concorrente todo-poderoso que torna o trabalhador assalariado supérfluo. Na verdade, mesmo considerando a impossibilidade de sua supressão enquanto classe, as seguidas invenções de novas máquinas assumem o papel atribuído pelo capital, de o poder inimigo do trabalhador, uma arma eficaz de repressão de greves e revoltas. Ele está te dizendo aqui, basicamente, de que esse processo de transformar o trabalhador em algo descartável, ele já faz parte do capitalismo, em que é colocado que a máquina é que é esse inimigo do trabalhador, mas, na verdade, esse processo de transformar o trabalhador em algo descartável, ou seja, eu posso pegar um trabalhador aqui, usar todas as forças deles e depois descartar e contratar outro, mais barato, isso já é um processo do capitalismo. E ele vai te dizer isso agora. Ó. Em outra passagem, no capítulo 15 da sua obra O Capital, Marx destaca que o crescente estado de pobreza do proletariado, ou seja, da população trabalhadora pobre, na Inglaterra, era determinado não só pelo rápido desenvolvimento tecnológico, como também pela mais-valia absoluta, com o prolongamento desmedido da jornada de trabalho e a exploração do trabalho das mulheres e das crianças. Basicamente, galera, o que ele está querendo te dizer aqui? Ele vai falar em mais-valia. Mais-valia era a forma como Marx determinava que o trabalhador ele trabalhava muito mais do que o que ele recebia pelo trabalho que ele realizou, certo? Então, por exemplo, era como se ele dissesse assim, o cara trabalha 10 horas por dia naquela indústria e o dono da fábrica, ele lucra muito com aquelas 10 horas que o cara trabalha e paga só uma pequena porcentagem do que o cara realmente merecia, tá? E ele vai aumentando cada vez mais esse processo de tomar esse trabalho esse tempo de trabalho do trabalhador, aumentando as horas de trabalho, contratando mulheres e crianças para trabalhar, porque aí ele vai diminuindo o valor do trabalho do trabalhador. Por exemplo, né, ele força, por exemplo, o trabalhador que já trabalha 10 horas por dia a trabalhar 14 horas por dia pagando o mesmo valor. Porque se ele não aceitar, ele vai ser demitido. E aí, com medo de não ter mais como garantir pelo menos a sua alimentação, os caras acabavam aceitando. Outra coisa, contratar mulheres e crianças. Muitos donos de fábricas no século XIX contratavam mulheres e crianças para forçar com que os homens na idade adulta também reduzissem o seu salário. Porque se eles não reduzissem, eles diziam, olha, beleza, você não quer trabalhar, eu contrato aqui mulheres e crianças que eu pago metade do que eu pago para você. E aí eles acabavam reduzindo também os seus salários. E aí é isso que consta da mais-valia aqui do trabalhador. Continuando. Esses elementos, naquela conjuntura marcada pelo fim do monopólio inglês nos mercados mundiais, que era o contexto em que Marx escrevia no século XIX, tornou supérflua grande parte da classe trabalhadora. Ou seja, o que ele está querendo dizer com supérflua? Descartável. O cara podia contratar vários trabalhadores, utilizar a mão de obra dele, se os caras não tivessem satisfeitos, beleza, contrato mais porque tem gente demais aqui nas cidades querendo trabalhar e eu ofereço o tanto que eu quiser
que eu vou conseguir trabalhadores, tá? Continuando. Aí a gente vai voltar aqui para o Brasil. Ó. Voltando para o Brasil atual, muitas pesquisas socioeconômicas demonstravam que durante a década de 1990, cerca de 60% da população economicamente ativa, ou seja, a população que passou da idade da infância, da adolescência e entrou na vida adulta e vai começar a poder trabalhar, estava fora do mercado formal de trabalho. Em nosso país, a desigual distribuição de renda e de riqueza é historicamente assustadora. Agora, galera, ele vai colocar aqui uns gráficos, tá? E nesses gráficos ele vai demonstrar que aqui no Brasil a distribuição de renda ela é extremamente desigual, tá? Nesse gráfico aqui a gente vê o Brasil de 1990, o Brasil de 2012, tá? E aqui países com distribuição de renda um pouco mais igualitária. A gente vê que em 1990 no Brasil, a distribuição de renda ela era extremamente desigual, aonde que do lado esquerdo aqui a gente tem a parcela da população mais rica, em que ela fica com toda a riqueza produzida no país, em que olha só o tanto que é distribuído para o resto da população, que é a população mais pobre. Em 2012, essa relação ela modifica-se um pouco, porque ela diminui a quantidade da população mais rica, mas da população mais pobre praticamente fica inalterada. E em países com a melhor distribuição de renda, você vê que essa relação ela é diferente, tá? Mas ainda há uma grande desigualdade nessa distribuição de renda, tá? E aí a gente vai avançar um pouquinho, tá, galera? Que ele vai te colocar aqui um monte de dados, tá? Ele vai falar sobre, por exemplo, aqui nesse gráfico, ele vai colocar aqui Holanda e Japão como os destaques desse gráfico como países que têm uma distribuição de renda um pouco mais igualitária. E aqui a gente vai começar a ver dados que ele vai te colocar dos motivos que fazem com que essa desigualdade de renda seja tão grande, tá? Vamos começar a partir daqui, ó. Esse quadro se alterou, mas no sentido do aumento gradativo da concentração de latifúndios improdutivos, que passam a representar 58.331 propriedades em 2003 e depois 69.233 imóveis em 2010. Aqui ele vai te colocar, galera, ele vai colocar para gente que na década de 1990 e no começo dos anos 2000, um dos grandes problemas do Brasil é a concentração de terras nas mãos de pessoas ricas, ou seja, essas terras elas estavam na mão de poucas pessoas e essas pessoas não utilizam essas terras para nenhum meio produtivo, são chamados latifúndios, que é uma grande extensão de terra, e são improdutivos. Terras que poderiam ser distribuídas entre a população e fazer uma transferência um pouco melhor de renda. Só que isso não acontece. Aí ele continua aqui. Esses dados podem ser conferidos na tabela 2, construída também com base no cadastro do INCRA, revelando que no Brasil a concentração de terras em uma pequena parcela da sociedade é uma das mais altas do mundo. Outro registro importante é que o total da área improdutiva, ou seja, que não é utilizada para a produção de alimentos ou para a pecuária, cresceu de 153 milhões de hectares em 1996, conforme citamos anteriormente, para mais de 228 milhões em 2010, passando então a representar 40% do total das áreas ocupadas pelas propriedades. Então ele vai colocar aqui que essas áreas improdutivas, pelo contrário, com o passar do tempo, elas estão sendo cada vez mais concentradas nas mãos dos grandes proprietários e não está tendo uma distribuição de terras e de rendas entre a população. Continuando, ó. Na tabela 1, a tabela 1 e o gráfico 1 demonstram primeiro que a concentração de renda se limita a poucas pessoas, gerando uma desigualdade social muito grande, a tal ponto que no Brasil, 10% das pessoas mais ricas em 1990 possuíam renda 7 vezes maior que 40% dos mais pobres. Em 2012, por sua vez, os 10% mais ricos tinham uma renda 42 vezes maior
do que os 10% mais pobres. Ou seja, olha como aumenta essa relação e a desigualdade da distribuição de renda no Brasil em apenas algumas décadas, tá? Continuando, que isso era a terceira pior concentração de renda do planeta, perdendo somente para Honduras e África do Sul, que apresentavam à época, respectivamente, diferenças da ordem de entre 57 e 49 vezes, tá? E aqui a gente tem, né, os gráficos, vocês vão ver aí no livro de vocês, e aí vamos continuar. E aí ele fala, ó, lembrando dos dois países que ele acabou de falar, Honduras e África do Sul. Você se lembra que esses dois países, exatamente no ano citado, foram apontados como aqueles que contabilizavam o maior número de homicídios no mundo, em primeiro e em nono lugar, respectivamente, como índices superiores ao apurado no Brasil? Coincidência? Aqui o autor está querendo fazer uma relação, galera, que locais onde há uma maior desigualdade social, a violência também é maior. Então ele coloca aqui que os dois países que tinham maior desigualdade social no mundo eram Honduras e África do Sul. E não por coincidência, eles eram países com os mais altos índices também de homicídios. Então, fazendo uma correlação direta entre desigualdade social e o aumento da violência na sociedade. Continuando. O que notamos acima tem como significado que milhões de pessoas não têm acesso a bens materiais básicos para sua sobrevivência. No caso do nosso país, a situação de concentração de renda é dramática, se comparada a todos os países capitalistas relacionados na tabela 1, desde a Holanda e o Japão. Os que apresentam menor concentração de renda, até Botsuana e Peru, países com produto interno bruto, PIB, bem inferiores ao nosso, mas com menor concentração de renda. Segundo, bastou consultarmos o cadastro do INCRA para constatar que, no máximo, 35.083 proprietários brasileiros possuíam terras improdutivas em 1996, do tamanho de 5 países da Europa, impedindo milhões de pessoas no campo e na cidade de trabalharem para comer. Já a tabela 2 mostra que essa concentração de terras improdutivas, depois de um breve decréscimo em 2003, em relação à área ocupada em hectares em 1996, aumentou bastante ao longo dos anos, até apresentar os números significativos apurados em 2010. Então ele vai colocar aqui essa relação, tá, entre desigualdade social, distribuição de renda, distribuição de terras, que no Brasil você tem milhões de hectares de terra que pertencem a particulares e que não fazem nada com essa terra e que o tamanho dessas terras equivale a quase 5 países na Europa. E essas terras poderiam estar gerando renda e uma maior distribuição de renda para as pessoas mais pobres, mas não é feito pelo governo esse processo de distribuição de renda. Terceiro, nos questionamos qual a alternativa para essas pessoas excluídas do acesso à riqueza e à renda e às terras? Continua aqui na mesma página. Outro aspecto identificador da extrema desigualdade social que atinge a classe trabalhadora é a relação em relação à política econômica dominante, determinada pelo ideário neoliberal, que impede o acesso da população aos serviços públicos básicos, como saúde, educação, habitação e infraestrutura urbana, oferecendo-lhe o chamado Estado mínimo. Segundo o neoliberalismo, o Estado deveria encolher para que o mercado regulasse sozinho a economia e equilibrasse as desigualdades entre ricos e pobres. Entretanto, o Brasil, de acordo com o IBGE, o peso dos impostos no Produto Interno Bruto, PIB, passou de 28,44% em 1995 para 31,67% em 1999. Desde então, esse percentual continuou crescendo cada vez mais, alcançando 38,45% nos primeiros meses de 2009. Para depois sofrer uma redução para 35,7% apurada em 2013. Apesar disto, este último percentual confirmou o país como detentor da maior carga tributária da América Latina. Primeiro, vamos lá, o que o autor está querendo dizer aqui? Que no Brasil existe um projeto neoliberal em que
os governantes eles tentam transformar o Brasil no chamado Estado mínimo. O que é esse Estado mínimo? É tentar dificultar ao máximo o acesso da população a serviços públicos de qualidade, tá? Em que a população tem direito garantido pela Constituição. Saúde, educação e daí por diante, tá? Então, o que seria esse Estado mínimo? Você tenta reduzir essa participação do Estado nesses setores para que setores da economia privada entrem nele. Por exemplo, na saúde. Hoje em dia, né, diferente de 30 anos atrás, muitas pessoas, até que não têm muitas condições financeiras, acabam aderindo a um plano de saúde particular. Por que as pessoas fazem isso? Porque quando procuram um posto de saúde, não encontram um médico. Quando procuram um atendimento médico, não encontram. O médico não foi, o médico não está lá. Procuram remédios, não tem remédio no posto de saúde. Então, muitas pessoas, mesmo sem condição, vão para a iniciativa privada. E isso é um projeto, sucatear o setor público para que as pessoas tenham a percepção de que o setor público não está atendendo elas de maneira correta, e aí elas busquem na iniciativa privada, mesmo sem ter condições para isso, né? Busquem na iniciativa privada esse atendimento básico, tá? E isso é um projeto que é levado a cabo, tá? Pelos governos nos últimos 25, 30 anos, em que você tem um projeto de Estado mínimo, de atender o mínimo possível à população, certo? E o que é um absurdo que o autor coloca aqui, que nós temos a taxa tributária, né, a taxa de impostos, mais alta da América Latina. Então, para quem ainda não entendeu isso, né, a gente já explicou várias vezes, os impostos que nós pagamos, como compramos uma garrafa d'água, qualquer coisa que você compra, se você compra uma garrafa d'água por R$1, ela não vale R$1, ela vale menos que isso. Parte do dinheiro que você pagou ali, daquele R$1, ele vai para o governo através de impostos. Então vamos dizer que foi 1 centavo, 2 centavos, mas ele vai. Então tudo que é vendido, que é comercializado no Brasil, ou serviço que é prestado, esses impostos eles vão para o governo, que arrecada bilhões de reais por ano, trilhões de reais por ano, e esse dinheiro ele não é dado de graça para o governo, ele deve retornar para a população como serviços, como esse da saúde que a gente acabou de citar, em que retorna de uma maneira péssima e que você não vê ali o seu dinheiro retornando para você, tá? Então esse é um projeto, tá? Um projeto das elites que comandam o país há muitos anos para que as pessoas acabem migrando do setor público, que nós temos o direito de utilizar, para o setor privado. Países que têm uma melhor distribuição de renda, como a Suécia, como a Noruega, como a Holanda, existe exatamente um movimento contrário a esse daqui. As pessoas elas pagam também uma taxa bem alta de impostos, mas esse imposto retorna para as pessoas através de bens e serviços, tá? Então, por exemplo, em alguns países da Europa, não existe hospital particular. Por que não existe hospital particular? Porque a alta carga de impostos que a população paga é suficiente para criar hospitais de extrema qualidade e pagar os médicos, funcionários e remédios de extrema qualidade. Então, nesses países, não há necessidade de mercado para a saúde. Aqui no Brasil é exatamente o sentido contrário que os governantes fazem. Eles acabam a saúde ministrada pelo Estado, eles diminuem o máximo possível para nós que somos consumidores, né, que somos cidadãos, termos aquela noção de que o sistema público de saúde não presta, e aí a gente procura o quê? O sistema privado. Lá na Europa, em países que têm melhor distribuição de renda, exatamente o contrário. Não existe isso porque o sistema público ele é de qualidade para as pessoas, tá? Galera, ó, a gente vai ficar por aqui do conteúdo, certo? Na próxima aula, a gente continua aqui falando sobre essas razões das desigualdades sociais aqui do Brasil serem tão grandes, tá? Principalmente nessa questão financeira. A gente vai ver aqui na próxima aula a questão da dívida externa, por que o Brasil, de tudo que arrecada, grande parte ele tem que pagar
aos bancos os juros das dívidas que eles têm, então não pode pegar essa grana e reinvestir para a população. Então a gente vai ver como é que acontece tudo isso aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Estudem acompanhando com o livro, que eu vou colocar também a atividade lá no Google Sala de Aula, tá certo, pessoal? Então, façam a atividade e até a próxima aula. Tchau!